Olá, bem-vindos a mais um Pétalas de Florais de Bach. Eu sou Sagli Rios Alves, terapeuta floral, e trago aqui toda semana um assunto para a gente refletir um pouquinho, para a gente pensar um pouquinho a respeito dele. E o assunto de hoje é interessante e muito importante para a vida da gente, e nós estamos vivendo um momento interessante. Eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas nós estamos na época das eleições presidenciais. Eu vou postar esse vídeo depois das eleições, né? E é interessante porque uma coisa que me chamou a atenção durante esse processo todo é justamente a questão do medo, né? O medo está presente na vida da gente de várias formas, mas na nossa sociedade ele é bastante estimulado. E durante esse período eleitoral foi sendo muito mais estimulado, né? Por todas as forças envolvidas nessa eleição, nessas campanhas. E é interessante como a gente percebe como é fácil estimular o medo das pessoas. E é uma das formas mais eficazes de você conseguir ter controle sobre os outros, é o medo. Não é? Quando a gente é pequenininho, papai e mamãe vai lá, ameaça pôr de castigo, ou fala aí do cuidado com o velho do rio, sei lá, o homem do saco, o bicho-papão. Essas coisas todas fazem com que a pessoa fique sob controle. O medo, em condição normal, quando você está com medo, você sente uma paralisia. Não, porque é uma situação, se você acha que é uma situação de risco muito grande, é aquela situação que você não pode errar na decisão, né? Porque se você errar, você pode sofrer, pode morrer. Então, realmente, o medo, por sua própria característica, traz essa ideia da paralisação, né? Mas a gente tem que prestar um pouco de atenção para ver que tipo de medo que é esse que a gente está sendo confrontado. Existe o medo básico, que é aquele medo que está ligado ao nosso instinto de autopreservação. Então o medo real, aquela coisa de tá vindo um bicho selvagem em direção a mim, realmente eu tenho que me proteger, eu preciso fugir, eu preciso dar um jeito de evitar aquela situação que claramente, racionalmente, vai me levar à destruição, ao ferimento, à morte. Então é um medo real e que eu tenho que tomar uma atitude mesmo para enfrentá-lo. Isso é muito importante. Mas a maioria dos medos que a gente enfrenta na nossa vida, na verdade, não são dessa categoria de medo. Não são. E o que acontece? As pessoas que querem, por exemplo, controlar você, as pessoas que querem fazer com que você obedeça, como os pais, quando fala do bicho-papão, elas exageram determinados medos, tentam te convencer que uma determinada coisa é perigosa, e aí você entra nesse estado de correr, né, ou lutar, e normalmente, quando tem alguém alertando, a gente tende a seguir a orientação de quem avisou. Viu o medo antes, enxergou o medo antes, então vai me avisar aí do que eu tenho que tomar cuidado. É muito normal quando isso acontece. Então essas pessoas sabem que ao te colocar medo, você vai mais facilmente ser conduzido à situação de segurança que eles estão propondo para você, que nem sempre é verdadeira, às vezes é só para atender à vontade dessas pessoas. Isso é muito comum, né, em todas as culturas. E a gente pode ser, dessa maneira, levado a tomar decisões que não são nossas, né? Você só aceita a decisão do outro, praticamente. Porque a forma mais normal de você ser induzido a alguma coisa, a alguma ideia, a algum comportamento, é através da argumentação. A pessoa vem e argumenta as vantagens, as maravilhas daquilo que ela quer te convencer que é bom. E você vai avaliar junto com a tua experiência, com o seu conhecimento. Você vai ver se aquilo interessa ou não interessa, por que interessa, por que não interessa. Você perde um tempo para pensar. Daí, com isso, você pode chegar a alguma conclusão. Essa argumentação, ela pode ser honesta ou desonesta. A pessoa pode te dar um monte de dados errados, né? Então, as famosas pirâmides que o pessoal entrava para ganhar muito dinheiro, tinha uma argumentação muito poderosa, mas mentirosa. E muita gente entrava nesse tipo de coisa.
Agora, uma coisa é argumentação, a outra coisa é aterrorizar. Porque na hora que a gente entra, se sente encurralado pelo medo, não dá tempo de pensar. Você não vai avaliar, você conhece, pesquisar no Google o que a pessoa falou, não dá tempo. Você se sentiu encurralado, você quer fugir. Você quer sumir daquela situação. E se alguém está te estendendo a mão, falando, olha, sobe aqui que está vindo aí um bicho perigoso te pegar, você sobe. Depois você vai ver se o bicho está vindo mesmo ou não. Isso é absolutamente normal. E esse medo que não é um medo real, onde se encontram as fobias, né? Medo de escuro, medo de barata, medo de falar em público, medo de estar em praça pública, medo de assinar. Tem um monte. Fobias tem, olha, centenas de fobias aí, né? Que para quem não tem a fobia, acha uma bobagem. Mas para quem tem, é um medo muito intenso e absolutamente irracional. Você falar para alguém assim, poxa, por que você tem medo de barata? Tem gente que tem medo de borboleta. Né? Vê uma borboleta e tem pânico, sai correndo. Né? O medo mais comum das pessoas em termos de animais é cobra. Todo mundo tem medo de cobra. Né? E nem sempre a cobra é perigosa, não é assim. Né? Mas quando a pessoa tem essa fobia, ela não raciocina, ela não pensa. Ela realmente tem uma reação, olha, eu preciso sair daqui. E se alguém for tirar dali, você fica muito grato e tudo bem. Né? E, claro, não tem racionalidade nisso. Você não tomou uma decisão racional. Você simplesmente tentou se proteger do medo. O que é muito triste quando é uma situação que não é real, né? Que você é alguma coisa que vai influenciar na sua vida, que você tem que parar para pensar, que você tem que decidir com calma, né? Para ver se aquilo realmente é interessante ou não. Não é como você vai comprar um sapato, o vendedor dá um palpite e tal, mas você vai lá experimentar, ver se é bom ou não. Claro que tem pessoas que são mais influenciáveis, tem pessoas que são menos influenciáveis, mas o medo é uma arma poderosa para fazer as pessoas realmente serem induzidas a tomar decisões que não tomariam se não estivessem com medo, se elas realmente tivessem conhecimento da situação de uma maneira racional. Entender direitinho uma coisa, entender direitinho a outra, entender onde está, né? Porque senão a gente acaba correndo riscos desnecessários mesmo. E devido a essa paralisia, a gente acaba realmente topando qualquer coisa. Né? Qualquer coisa está valendo, porque olha, eu não quero me arriscar a sofrer, não quero me arriscar a morrer. Porque está num estado alterado de consciência. Né? Então não é bem assim que funciona. O Dr. Bach, na filosofia dele, ele chama a atenção que o medo não é natural. Não é porque ele separa, ele fala, instinto de autopreservação é instinto de autopreservação. Eu não preciso ter medo de pular do 10º andar. Eu sei que eu posso morrer se eu pular do 10º andar. Eu conheço a lei da gravidade, portanto, não vou pular. Né? Agora, os outros medos são fobias. E as fobias realmente não são naturais, não são racionais. E a gente deve tentar se livrar delas, de alguma maneira. E uma das coisas mais importantes para a nossa saúde, na visão do Dr. Bach, do sistema de Florais de Bach, é justamente você estimular as suas virtudes. E entre as nossas virtudes, segundo os gregos, está a coragem. A coragem é uma virtude fundamental para a gente. Né? Então, o Sêneca, filósofo grego, dizia que a coragem nos leva às estrelas, enquanto o medo nos leva à morte. E é mais ou menos isso mesmo, né? Então a gente tem que aprender a não se entregar para o medo. E uma das maneiras de você não se entregar para o medo é através da ajuda dos florais. Existem florais para a gente não ter medo, ou para ter menos medo, ou conseguir lidar com essa situação de medo. São 5 essências para medo, mas aqui, nessa situação específica que eu estou falando aqui, que a gente está vivendo, talvez não precise de todas elas, mas vamos conhecê-las, né? Porque aí a gente consegue se livrar dos limites terríveis que o medo põe na vida. Você tem medo de falar em público, te atrapalha. Você tem medo de se arriscar como empreendedor, você perde oportunidades. Você tem medo de não dar conta de um trabalho que você poderia ser promovido, você perde a oportunidade da promoção. Né? Você tem medo de falar com uma pessoa do sexo oposto, aí você não vai, não fala e perde a oportunidade de um relacionamento legal.
Então realmente o medo não ajuda a gente em nada não, a gente tem que sair fora dele mesmo. Então um floral para ajudar no medo é o aspen. O aspen é para quem tem medo de coisas desconhecidas. Eu tenho medo de não sei do que. Eu estou sentindo uma apreensão, não está claro do que eu tenho medo, mas eu estou com medo. Aspen pode ajudar você. Outro é o mimulus, aquele que eu sei do que eu tenho medo. Tenho medo de cobra, tenho medo de lugar fechado, eu tenho medo de assalto. É um mimulus para quem sabe do que tem medo. E existe o rock rose, que é para aquela pessoa que já está em pânico, não é só medo. Ela já deu um salto além, né? Subiu um degrau nisso. E tem aquelas pessoas que têm medo pelos outros. Tem medo que aconteça alguma coisa muito ruim com as outras pessoas, com as pessoas que ela ama. Então esse é o Red Chestnut, que vai ajudar você. Tá? Então olha, com esses florais de medo você consegue se livrar do medo e com isso você pode ter uma vida sem medo. E uma vida sem medo é uma vida que vai trazer para você liberdade. E com liberdade a gente é saudável e feliz. Tá certo, pessoal? Tá dado aí o recado. Pensem a respeito disso. Eu agradeço muito, 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 muito mesmo a atenção de vocês. Se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreva no nosso canal. E a gente está de volta na semana que vem com mais um assunto, mais um tema para a nossa reflexão. E até lá, boas vibrações!